Glória a Deus. Amados, nós vamos falar nesta manhã. Tá aí. Obrigado. Nós vamos falar nesta manhã de um tema muito poderoso. Ontem eu estava lá em casa e me preparando. Sei lá, irmão, tem hora que dá tchutchu. Tem hora que dá um tchutchu assim, sabe quando a coisa não liga, o carro dá, você tenta dar uma engatada, o carro não vai, né? E eu acordei cedo, fiz todo o meu protocolo de manhã, fiz as minhas leituras, preparei a sinopse que eu envio para os ministrantes das quartas-feiras. Toda pessoa que vem ministrar a quarta, eu envio uma sinopse para ele. Aí eu me preparo, envio para eles. E o que acontece, irmãos? A palavra não vinha não. A palavra não vinha e eu fiquei meio preocupado. Eu falei, Senhor, aí eu estou lendo cinco capítulos da Bíblia por dia. Mais uns 2 meses eu termino a Bíblia. E o que aconteceu? Eu fui ler os 5 capítulos lá e aí eu terminei de ler, eu falei, legal, bênção de Deus, mas o principal não veio ainda, que é a pregação de domingo. O que eu vou fazer, né? Mas aí eu comecei a orar ali, eu fiquei com o olho fechado ali falando com Deus. Deus começou a dar uma mensagem, nossa, um negócio de doido. Sabe, começou a vir uma pregação na mente assim. Aí eu já vi o Word, já comecei a fazer umas anotações. E por que eu falo isso para você? Porque você tem essa sensibilidade na presença dele. Então deixe o Espírito Santo te usar. Deixe ele fluir na sua vida. Deixe ser usado por ele, para você, para outras pessoas. Quantos precisam às vezes ouvir, né, uma palavra? Bom, o tema da mensagem então saiu e o tema é Jesus Cristo é a verdade. E ponto, irmão. E para nós entendermos isso, nós vamos ler em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 21 até o 29. Mateus 7, do 21 ao 29, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Abre o nosso entendimento, ilumina os nossos pensamentos, Deus. Tira, Senhor, do nosso meio toda a sonolência, toda distração, todo tipo de impedimento de recebermos a Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos sobre a verdade e trazemos ela para a Escritura Sagrada, eu fico tentando imaginar um mundo sem a existência da Bíblia e sem a existência da pessoa de Jesus Cristo. E vamos refletir um pouco, vamos ilustrar um pouco aqui nessa abertura da ministração, como que seria o mundo sem a palavra de Deus e sem Jesus, sem o Salvador. Ainda assim as pessoas teriam suas idolatrias, seus deuses, suas crenças.
mas elas não teriam um direcionamento sobre aquilo que elas acreditariam. Não teria um norte para elas poderem construir em sua mente, em sua vida, em sua cultura. Glória a Deus. Então, nós podemos imaginar um mundo sem a palavra de Deus, mas um mundo movido por caos, um mundo sem esperança, porque quem dá esperança é a palavra de Deus. Se nós enxergamos esperança em outras religiões, elas foram pautadas no cristianismo, direta ou indiretamente, seja o Ocidente, seja o Oriente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o amor, e nós vemos um quadro sendo desenhado sobre o amor e a significância desse amor. Então você imagina um mundo sem essa pauta, sem o amor. Então você imagina um mundo sem a proximidade, a família, sem os vínculos, sem os laços. Porque essas coisas que eu estou falando são coisas que estão sobre a palavra de Deus. São direcionamentos dados pela palavra de Deus. A Bíblia é a luz da civilidade. A palavra de Deus é a luz para um mundo bom. E se nós enxergamos esse nosso mundo ruim, saiba que ele poderia ser muito pior se não tivesse a palavra de Deus, se não tivesse Jesus, se não tivesse misericórdia, se não tivesse graça, se não tivesse amor, se não tivesse paz, se não tivesse bondade, se não tivesse fidelidade, lealdade. Tudo isso é a palavra de Deus que nos traz. E muitas dessas coisas, elas são virtudes afloradas pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando somos batizados no Espírito Santo de Deus, aflora em nós algumas coisas que estavam lá quietas. Só que eu vou mais a fundo com você. O mundo criado por Deus por si só já traz em nosso DNA a essência daquilo que a Bíblia fala. E por que eu falo isso? Porque se você pegar povos isolados e que nunca ouviram falar do Evangelho, mesmo assim eles estão praticando princípios bíblicos. Mesmo assim, muitos desses povos têm a questão da família e a valorização do seio familiar. Muitos desses povos têm costumes e até na sua prática religiosa tem algumas coisas que estão em coerência com as Escrituras Sagradas. Então nós podemos entender que desde quando foi criado Adão, do pó da terra, lá do barro, ele foi criado ali naquele momento. O DNA dele já tinha a essência daquilo que a palavra de Deus nos mostra hoje. Então está no nosso interior. A criança, ela sabe o certo e o errado. A criança sabe quando ela aprontou alguma coisa. Por isso que a gente fala que a criança, ela necessita crescer, se desenvolver, 12, 13 anos para cima, poder descer as águas do batismo, porque na realidade, no desenvolvimento dela, ela já está em pecado. Ela peca, ela mente, a criança mente. Eu dou um exemplo pela minha filha Sara, que às vezes ela fica dando uma volta aqui, outra ali, você sabe que ela está mentindo, e nós entendemos que mentira é um pecado. Mas você entende também por um outro lado que ela sabe, ela tem esse entendimento no seu íntimo, no seu interior, que ela está fazendo errado. Quando ela bate no amiguinho, ela sabe que o que ela fez é errado. Então, essa ideia da verdade, ela já nasce em nosso meio. E a grande questão agora no destrinchar disso é o que é a verdade. O que é essa verdade? Primeiro, a verdade não é relativa, mas absoluta. Então o que seria essa verdade? A verdade é aquilo que é honesto, aquilo que é sincero, aquilo que é certo a ser falado, a ser feito. Então quando nós entramos nesse parâmetro, nós temos que entender que a verdade, ela não pode ser relativizada. Ah não, mas isso aqui também pode ser uma verdade. Igual alguns acreditam que a terra é plana. Santo Deus, né? Vai longe isso.
É uma novela, né? Alguns acreditam que a terra é plana. Mas a verdade é que a terra é o que, irmão? Irmãos, em nome de Jesus. Como? A glória a Deus, amém? A terra é redonda, irmãos, bem redonda. Ela gira, ela é perfeita. Ela faz um ciclo de perfeição entre o sol e a lua. Se ela se move um pouco para a direita, a gente pode morrer queimado. Se ela move um pouco para a esquerda, a gente pode morrer congelado. Ela está no lugar perfeito, girando não sei como e sem perder estabilidade, não sei como também. Eu só sei que tem um Deus poderoso e com certeza Ele dá um jeitinho de deixar as coisas no devido lugar. Então isso é uma verdade e não dá para relativizar. Não dá para alguém chegar e falar: não, Aderson, essa é a sua verdade, porque a minha é que a terra é plana. Não existe isso, irmão, porque o certo é certo, o certo é óbvio. Essa Bíblia é uma Bíblia preta, de cor preta, e não tem como alguém virar para mim e falar: não, ela é cinza, ou ela é verde. Não, ela não é, ela é preta. É uma verdade, é ou não é uma verdade do que eu estou falando? Então a verdade não tem como ela ser relativizada. Olha o que diz em Provérbios capítulo 8, versículo 7. Provérbios capítulo 8, versículo de número 7. Pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Quem fala a verdade? Deus fala a verdade. Ele tem a verdade. E a verdade, ela é o que? Absoluta. Não tem variação, não tem oscilação. Por isso que a palavra do Senhor fala que a palavra dele não volta, porque ele lançou o que? A verdade. Então a verdade, ela não pode ser recolhida, a verdade não pode ser escondida. Ela está aí para todos, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, é a verdade. Segundo, o que é a verdade? A verdade é a realidade. É a realidade. E olha o que diz aqui, vamos lá. 2 João capítulo 1, versículo 2. 2 João capítulo 1, versículo 2. Porque a verdade permanece em nós. Olha só, quando eu disse sobre Adão, quando eu disse sobre você já ter no seu interior isso, as escrituras, os ensinamentos, porque a verdade permanece em nós e estará conosco até amanhã. Ela estará conosco até amanhã? O que está escrito aí então? Para sempre, irmão. E esse sempre, ele é transcendental. Em outras palavras, quando você morrer, essa verdade ela permanece. Seja para os que vão habitar no inferno, seja os que vão viver em glória no céu. Essa verdade, ela permanece. Por isso que as escrituras falam que o julgamento, no fim dos tempos, o julgamento vai ser para os condenados, não para os salvos. Salvo não precisa ser julgado, Deus não precisa julgar a gente. Agora o condenado vai ser julgado. Sabe por quê? Porque Deus é a verdade. Então Ele vai olhar e vai falar: olha, você fez isso, isso e isso, rapaz. Não tente me enganar. Não, eu profetizei em teu nome. Não, eu expulsei demônio em teu nome. Eu não te conheço, você nunca fez parte. Você nunca fez parte. Então Jesus vai justificar o motivo do camarada ainda ir para o inferno. Ele já sabe. Nós já sabemos, nós temos consciência do que fazemos. Nós temos consciência das coisas que praticamos. Mas Jesus é tão bom e misericordioso que Ele ainda vai dar um abrir de olhos. Vai falar: você fez isso, isso, isso. Entende isso, irmãos? Amém? Bom, quando nós vemos aqui o terceiro, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E olha que tremendo, João 14,6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Glória a Deus, a verdade é Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Jesus disse: eu sou. Vamos ler junto? Amém? Pode ser, galera? Vamos lá, 1, 2, 3.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Entende, irmão? Não, vou procurar um atalho aqui. Não, vou procurar um... Não, Ele é a verdade. Somente Ele é a verdade. Ele é absoluto, Ele é o Jesus. A verdade encarnou sobre a terra, irmãos. Desceu sobre a terra. Por isso que muitos ficaram revoltados. Por isso que crucificaram Ele. Sabe por quê? Se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é de ouvir É ou não é? Porque a verdade, alguns falam que a verdade ela dói. Mas a questão não é que a verdade dói, é porque às vezes estamos acomodados a viver fora da verdade. E você sabe, tem uma coisa muito séria aqui no meio que nós vamos descobrir daqui a pouco, sobre o outro lado. Nós estamos falando da verdade. Olha só que interessante, 3 atributos de Jesus Cristo que você encontra a verdade. O primeiro deles é a mansidão. Segundo é o autocontrole. E o terceiro é a humildade. Você encontra a verdade nisso, porque isso é absoluto. Você imagina a pessoa que é arrogante, a pessoa que é prepotente, a pessoa que não quer ouvir conselho de ninguém. Ela, não, eu vou fazer do meu jeito e tal. A pessoa que engana, a pessoa que mente, a pessoa que passa a perna em todo mundo para se dar bem. Tudo isso, irmãos, tem data de validade. Porque a mentira você esconde 1, 2, mas 3 você não esconde. Uma hora a mentira cai por terra, porque a verdade ela permanece. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a mentira se levantou. A mentira falou assim: tá vendo? O Salvador de vocês está morto. O Salvador de vocês que ia salvar vocês não salvou nem a Ele mesmo. E essa mentira durou 1, durou 2, durou 3 dias, e de repente a verdade surge novamente. A palavra fala que a pedra foi removida pelos anjos, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A verdade se levantou, porque a verdade é triunfante, é inabalável, é interrompível, ela é absoluta. E aí a mentira caiu. Falou: não, Jesus está vivo, o meu Salvador está vivo, eu vi Ele subindo aos céus. Você imagina os apóstolos tendo essa intimidade, tendo essa experiência espiritual, recebendo ali ordenanças de Jesus. E agora Jesus falando: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Então fica aí tranquilo, porque agora vai vir o Espírito Santo, vai vir o Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, mas em breve eu volto. Você imagina isso, irmão? Eu anseio por esse dia. Vai ser extraordinário. Vai ser o maior evento do universo. Você crê nisso, meu irmão? Aleluias. Aleluia. Então esses atributos de Jesus Cristo, eles dão o sentido da verdade. E se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, então nós afloramos essa verdade. E aí nós não queremos mentir, nós não queremos falar palavrão, nós queremos trabalhar com a verdade, com as coisas que são certas de serem feitas. Sabe, a gente não se envolve em cambalacho, a gente não se envolve em jeitinho, a gente não se envolve em esquema, a gente trabalha com o que é certo, a gente faz o que é certo. Não pega aquela fila ali, ó, fala que você tá grávida e você passa amanhã. Não, vai por aquele caminho ali que não sei o que. Não, ó, faz um esquema, passa o cartão, cancela ele depois e a fatura vai vir zerada e não sei o que. A gente não se envolve nisso, porque tem algo latente que bate firme em nosso coração, nos mostrando a verdade, irmão. E a verdade vos diga, a verdade liberta. E nós vivemos o que? Em liberdade
verdade em Cristo. Por isso que nós temos na nossa mente, nós cristãos, servos de Deus, que as pessoas que não têm esse conhecimento de Cristo, elas vivem amarradas, aprisionadas, com a sensação de que estão livres. Por que a sensação? Porque sexta-feira eu vou para balada, e domingo a minha consciência não pesa, eu me recupero da ressaca, segunda-feira eu vou trabalhar. Só que elas não entendem que elas estão num ciclo vicioso, elas estão aprisionadas nos prazeres carnais, elas estão aprisionadas na bebida, no cigarro, elas estão aprisionadas numa conduta de desonra. Você entende isso? Os benefícios da verdade. Tem que ter um benefício, né, irmão? Nós temos que se esforçar, não é fácil viver na verdade. Tem hora que é difícil. Mas qual que é o benefício disso então? Todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Provérbios 23, 23. Vamos ler. Provérbios 23, 23 vai trazer um pouco do esclarecimento disso. Não dá para destrinchar, porque textos sobre verdade, irmão, tem mais de 1000 textos bíblicos sobre. Adquira a verdade e não a venda. Olha isso aqui. Adquira a verdade e não a venda. Ué, mas dá para vender? Eu adquiro, dá para faturar uma grana? Não é nesse sentido. É não vender no sentido de você ficar trocando, negociando por um esqueminha. Não, Jesus, dá um tempinho que agora eu vou agir pela minha força, agora eu vou agir do meu jeito. Me dá 5 minutos, Jesus. Jesus não dá 5 minutos não, irmão. Jesus não dá 5 segundos, 5 milésimos. Não tem isso com Jesus não. É o tempo todo, é a hora toda. Então adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria. Olha só que legal, a gente já vai destrinchando aqui alguns elementos dentro da verdade. Sabedoria, instruções, discernimento. Entende isso? Então quais são os benefícios da verdade? Sabedoria, instrução, discernimento. Quando você pratica essa verdade, você tem o discernimento. Você sabe o que é certo e errado. Você sabe o que convém e o que não convém fazer. E mais do que isso, você tem sensibilidade no Espírito Santo, que Ele te toca e fala assim: não faz isso não. Ou então não faz essa viagem hoje não. Não vai viajar hoje não. Ou então não compra isso hoje não. Aí quando você vê amanhã tem uma outra promoção que está mais barata. Quando você vê a estrada lá, houve um capotamento de veículos e Deus te livrou. Então ter essa sensibilidade, quando você tem essa verdade em você, esse discernimento, ele aflora na sua vida. A instrução. Quantos vivem sem norte, irmão? Ah, vou fazer isso. Ah, não quero mais isso não, vou fazer aquilo outro. Tem gente que é muito volátil, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora não quer nada, uma hora quer chorar, uma hora quer sorrir. É uma loucura. Mas quando a gente tem instrução, a gente sabe onde a gente está, e a gente sabe onde a gente quer chegar. E essa palavra dá essa instrução. A gente não vive sem rumo. Nós temos um GPS. Nós temos um propósito. Nossa existência tem um porquê. Você entende, irmão? Você não vive por viver. Você vive com a consciência, sabendo quem é você, sabendo para onde você vai, sabendo onde você está, sabendo o que você tem que fazer. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, você tem estabilidade na presença de Jesus. E sabedoria. Sabedoria para falar. Tem hora que você tem que falar, mas tem hora que você tem que se calar. E o sábio você enxerga por aí, né? O livro de Provérbios vai falar sobre isso, que é melhor você ouvir do que falar. Tem hora que você tem que só ouvir. Tem hora que você tem que só... Tá bom, é isso? Tudo bem. Não dá para ficar entrando em discussão. E só quem tem sabedoria tem essa conduta de saber. Às vezes quer retrucar, às vezes você sabe que você está certo, mas por sabedoria não fale nada, deixa passar, deixa acalmar as coisas, deixa baixar a tempestade, fale com tranquilidade, fala com moderação, e Deus vai colocar palavras nos seus lábios que vão surtir o efeito da verdade. Amém? Glória a Deus.
Bom, desafio de uma geração que não tem a verdade. Isso é forte. Nós entramos no último tópico. Porque realmente nós vivemos em um tempo em que a verdade ela não tem prevalecido, né? E a verdade ela está ligada à justiça. E nós, quando olhamos para a questão de justiça, nós vemos um mundo de injustiças. Pessoas que deviam estar pagando por crimes e não estão, e outras que se beneficiam da justiça, fazem esquemas. Então há uma injustiça no ar. E eu vou abrir aqui um parênteses para falar um pouco sobre um caso muito famoso que aconteceu essa semana, que é do Lázaro, o bendito do Lázaro. E esse homem conseguiu escapar da polícia. Alguns dizem que ele tinha um livro e fazia alguns rituais. E isso existe, irmãos. Queria deixar isso bem claro para vocês. Assim como nós cremos no Evangelho e no poder da palavra de Deus, eu quero afirmar para vocês: existe rituais, existe magia, existe essas coisas que às vezes a gente fala que é ficção, elas são reais, né? Eu já tive a oportunidade de ter um livro autografado de um ex-satanista, Daniel Mastral, lembrei o nome dele. Lá na Conde de Sarzedo, eu tinha uma loja evangélica, ele autografou meu livro, eu conversei com ele um pouco. E eu nem sigo ele mais hoje, mas enfim, o livro dele eu aconselho, um livro bom, que é Filhos da Luz, Guerreiros da Luz. E ele vai contar as experiências que ele teve quando ele era do satanismo. E ele vai contar essas coisas que ele fazia, magias mesmo, entendeu? Ao ponto dele conseguir mudar a direção de uma água, com poder, com a magia que ele fazia. Mas tudo tem um preço. E se tratando desse homem, desse Lázaro, durante esse período de perseguição, ele teve dezenas de milhares de oportunidades de ir correndo por uma delegacia, se entregar, sem precisar terminar como a gente já sabia que ia terminar. Eu já sabia que ia terminar assim. Falei, não tem outra saída com esse homem não. Porque se ele está há 10 dias foragido, ele não vai levantar a mão e se entregar. Mas ele teve a oportunidade, ele conheceu o Evangelho. Apesar de ele ter antecedente criminal, ele teve um momento da vida dele que ele teve a oportunidade de conhecer esse Evangelho. Só que nós vivemos uma incógnita dentro desse Evangelho, irmão. Por quê? Porque muitas pessoas olham para ele e acham que ler a palavra e vir à igreja é o suficiente. Mas isso na realidade é parte de um todo. Você sabe o que é viver o Evangelho? É o praticar na minha vida diária essa palavra. É o deixar ser transformado por essa palavra. Por isso que eu creio no discipulado, e por isso que a nossa igreja faz discipulado. Porque o discipulado cura, o discipulado liberta, o discipulado transforma. E no discipulado você entende que ninguém é melhor que ninguém, que está todo mundo ali se curando, se transformando, se renovando na presença de Deus. Então esse homem, ele teve essa oportunidade. E eu falo isso com propriedade porque eu pesquisei antes de vir para poder falar um pouco sobre isso. Então ele teve essa oportunidade e ele não soube aproveitar essa oportunidade. Teve um desvio de conduta na vida dele. E ele ficou foragido até morrer. E a Bíblia fala que o salário do pecado ele é a morte. E existe dois tipos de morte nesse sentido, que é a morte física e a morte espiritual. Uma pessoa que ela fica usando crack, ela fica usando heroína, ela está na prática do pecado porque ela está debilitando o corpo dela. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então logo eu estou em pecado. E ela vai se destruindo, vai se destruindo. O que vai acontecer com essa pessoa? Qual é o salário do que ela está praticando? É a morte. Então esse homem, ele ficou foragido, ele ficou atormentando famílias, matando. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas ele fez tudo que o inimigo gostava. Esse homem foi usado para fazer. E aí ele morreu. E fica uma reflexão para nossas vidas, que é o que nós queremos, que mundo que nós queremos. Olha a situação que a humanidade vive. Olha a que ponto chegamos, em que um homem consegue ficar escapando, matando. Parece que não se saciava, sabe? E Deus tem isso para nós, irmãos. Esse é o desafio dessa geração. Nós vivemos um desafio sobre a questão da verdade. E aí nós vemos a grande polêmica, que alguns vão falar assim: ele não deveria morrer, esse homem deveria ser guardado, esse homem deveria receber um psicólogo. E as famílias que ele amedrontou, e a situação que ele colocou milhares de pessoas.
Deus dá misericórdia, irmãos. Deixa eu explicar isso para você. Deus dá misericórdia para nós, mas tudo tem um limite. E essa misericórdia de Deus, ela tem o limite da nossa decisão. A misericórdia de Deus, ela tem o limite da nossa decisão. E quando nós fazemos as nossas escolhas, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade das nossas escolhas. E não vai adiantar culpar Deus, não vai adiantar reclamar, porque são as nossas escolhas. Então, se eu escolho servir a Deus, se eu escolho me colocar na posição, eu tenho que ser confrontado, porque a verdade vai me confrontar. A verdade, ela vai me levar para um caminho estreito, mas que me conduz à salvação. A verdade, ela vai remover de mim toda mentira. Amém? No livro de João, capítulo 8, versículo 42 a 45. Jesus lhe disse: se Deus fosse seu pai, você me amaria, porque eu venho até você da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Presta atenção, ó. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Você entende isso, irmão? E a Bíblia fala que nos últimos tempos haverão comichão nos ouvidos. Em outras palavras, as pessoas ficariam desconfortáveis em ouvir algumas verdades. Inclusive eu vi na televisão esses dias aí um padre ortodoxo falando que eu não uso a palavra pecado na minha igreja. Então ele deu uma amenizadinha aí. Mas a verdade é bíblica, igreja. É sobre essa verdade que temos que estar. É sobre essa verdade que temos que ser confrontados. Porque o confronto vai nos libertar. O confronto vai remover de nós toda mentira, toda conduta ilícita. Tudo aquilo que não é proveniente de Deus será removido. Então deixa Deus te transformar. Deixa Deus continuar te transformando, continuar agindo na tua vida. Só recebe, irmão. Tá doendo, mas é Deus trabalhando, é Deus te moldando, é Deus te revestindo para você ser uma pessoa melhor, para você ser um ser humano melhor, para que você seja usado na presença dele de maneira completa, para que você viva uma vida verdadeira. Aleluia, aleluia. Devemos buscar a verdade em tudo que fazemos, mesmo que isso cause desconforto e inimizade. Quantas vezes, irmão, você viu coisa errada e você não falou, e você se calou, e você falou: não vou comprar essa briga não vou entrar nessa situação não. Você emana a verdade, irmão, e o Espírito Santo vai incomodar mesmo. E minha oração é essa: me incomoda, Espírito Santo, me incomoda, Espírito Santo, porque o mundo é carente de ouvir a verdade. As pessoas precisam ouvir a verdade, porque é isso que vai fazer elas serem livres, elas serem libertas. Sabe, eu vejo as pessoas que ainda fumam e o cigarro vem com aquela imagem tenebrosa, né? Nossa, é o câncer, um monte de coisa lá. E tem gente que usa uma capinha, pega o cigarro e já coloca numa capinha para não ver. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas a verdade é a verdade. Como eu disse no início, não dá para relativizar, não dá para ponderar, ela é a verdade. O cigarro vai acabar com os pulmões, o cigarro vai trazer malefícios na saúde. E agora tem um pior, né, que é o narguilé, que esse aí é pior dos piores mesmo, que não tem filtro, não tem nada, a pessoa inala aquilo.
Então, amados, nós temos que tratar com a verdade, mesmo que traga inimizade, mesmo que alguma pessoa fique chateada com a gente, mas é o nosso testemunho de cristão. E se a gente for passivo a isso, nós seremos cobrados. Deus nos cobrará pela nossa passividade, de deixarmos de falar o que deve ser falado, de deixarmos de comentar o que deve ser comentado. Então olha só o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 22. Nós estamos encerrando. Mateus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, será o que, irmão? Será salvo. Será salvo, irmão. Vai para o céu sim. Vai dar glória e aleluia lá. Vai ver Jesus. Vai ver Pedro, Tiago e João no barquinho. Só não vai ter o mar da Galileia. Não vai ser, irmão, vamos imaginar isso. Vamos conjecturar um pouco. Eu já vou encerrar, amém? Mas imagina isso, imagina Kiba, você com a tua esposa de mão dada lá, a gente se encontrando lá no céu. Ô varão, ó paz, Senhor. Aí vem Jesus, ô Jesus, dá um abraço, Jesus. Irmão do céu, é muita emoção, mano, não é? Saber que você não vai mais ter choro, não vai ter mais lamento, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Pratica essa verdade, irmão. Pratica essa verdade, vive essa verdade, esteja com essa verdade. O prêmio é a sua salvação. Não coloque a sua salvação em jogo, não coloque a sua salvação em xeque. Esse é o momento de mergulharmos. O mundo está um caos, mas Deus nos chama dentro de uma verdade, e nós temos que mergulhar nessa verdade para ficar fora do aprisionamento do mundo. Você entende? Nós estamos indo na contramão, irmão. Isso é loucura. A galera está amarrando, tá remando para a esquerda, a gente está remando para a direita e vice-versa. Nós estamos no inverso do que as pessoas acham, do que as pessoas acreditam, do que as pessoas falam, do que as pessoas confiam. Sabe, essa semana eu estava na barbearia cortando o cabelo, e o rapaz que cortou meu cabelo, eu fico falando de Jesus para ele. Ele mora aqui perto, inclusive falei para ele dar uma passadinha aqui. E aí veio um outro rapaz, eu nem conheço, ele estava lá e tal. Aí ele chegou perto da gente, falou: você viu aquela mina que passou bonita? Eu fiquei quieto, ele ficou quieto também, porque ele conhece Jesus. Aí o cara ficou sem o que falar, não tem assunto. O cara viu que a gente ficou calado. Ele já me liguei. Já se ligou mesmo, porque temos que ser a diferença. Nossa conduta tem que ser diferente, a nossa fala tem que ser diferente, irmão. Deixa ser inundado por essa verdade. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Não importa, vão nos perseguir, vão nos caluniar, vão nos chamar de atrasado, de retrógrada, né? Eu já ouvi também uma pessoa falando que crente é burro, né? Já ouvi, irmão, o preconceito está dentro dos crentes também. Mas a gente continua no foco, a gente continua no nosso alvo, porque a gente tem a convicção do Deus que nós servimos. Nós sabemos, irmãos, o que Ele já fez por nós. Se sabemos, pensa aí, reflita um pouquinho só e veja da onde Deus te tirou. Veja onde você está hoje. Você está na igreja, você está com a sua família na igreja. Onde você estava antes? O que você fazia antes? Como que era a tua vida antes? Você está na casa do Pai. Feche teu olho. Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Oh, aleluia, 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 Senhor. Como é bom esse ambiente, como é bom estar aqui, como é bom, Senhor, como é bom esse lugar, Deus. Oh,
Jesus, a tua presença é real em nosso meio, Pai. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Senhor, vem sobre nós, vem sobre cada vida, vem sobre cada lar. Anima, Senhor, os corações. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o desânimo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, vai dissipando todo o mal, vai rompendo grilhões nesta manhã, Pai. Vai tirando todas as escamas dos olhos. Deus, em nome de Jesus, toque em cada um de nós nesta manhã, meu Pai. Que nós não venhamos sair desse culto da forma que entramos, mas que desde já teu Santo Espírito esteja fluindo em nosso interior, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, xerede cantaramanas. Aleluia, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus nessa manhã. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão na tua cabeça. Começa a orar, começa a falar com Ele. Não perca esse momento. Não, essa é a hora. Ele quer ministrar em você. Ele quer ministrar a sua vida. Ele quer derramar uma unção sobre você nesta manhã, igreja. Ei, igreja! Xere de calamanai. Ih, da labalabachore de calamanai. Ih, labalabala xere de calamandarabassuya. Lara de caiassume de cantaramanai. É verdade, Jesus, é verdade. Ei, xere de calamandaravassuya. O Espírito Santo quer trabalhar aqui, irmão. O Espírito Santo quer mover corações aqui. Ele quer batizar, Ele quer renovar vidas aqui nessa manhã. Ei, você que está na sua casa assistindo essa live, sinta Deus aí também. Seja tocado, seja tocada pela presença dEle. Faz quanto tempo que você não sente, hein, a presença? Quanto tempo que você não fala em línguas? Quanto tempo, hein? Ele quer te renovar aqui hoje. Aleluia. Santo, 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 santo. Os anjos cantam santo. Os anjos cantam santo. Santo Espírito. Desce como fogo, desce como fogo. Santo, 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 santo. Começa a dar glória, começa a dar honras, irmãos. Começa a falar, começa a se comunicar com Deus. Ei, esqueça do tempo, esqueça da hora. Esse é o momento que Deus tem para nós aqui. Sinta a presença dEle. Seja tocado por Ele. Santo Espírito de Deus. Toca, Senhor, toca os corações nessa hora. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Renova cada crente aqui presente. Renova cada coração aqui presente, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Renova com o Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente
Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia nesta manhã, em alegria ao Senhor. Vou chamar aqui o pastor Sandro, que estará compartilhando o texto oficial da ceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Que palavra abençoada, irmãos. O Senhor é maravilhoso. A verdade prevalece. A verdade é vida, né? E nós estamos vivendo a verdade. E nós estamos vivendo a recompensa. Nós estamos tendo os resultados dessa verdade.